Graça e paz a todo mundo, salve, salve meus irmãos. Podcast de verdade, pensamento e opinião. Aqui o papo é inteligente, é de gente como a gente, o papo é reto, não tem enrolação. Procurando tudo isso dentro de um podcast, haha, então vem com o PRcast, o podcast feito pra você. Bem-vindos, senhoras e senhores, estamos começando mais um PRcast. Gente, o assunto hoje vai ser demais. Apesar de ser um assunto extremamente complexo, pelo menos para mim é complexo, mas eu acho que para muitas pessoas é complexo, porque nós vamos estar falando hoje um pouquinho sobre o autismo. O que é o autismo? Como que nós podemos entender? E nós temos aqui uma pessoa aqui muito especial, que é a Alessa. Alessa, que ela é formada em terapia ocupacional. Ela vai estar falando conosco nesse PRcast. Eu tenho certeza que vai ser muito aprendizado, nós vamos aprender muita coisa com ela. Então eu vou deixar você se apresentar e se apresenta aí pra nós. Quem é você? Bom, meu nome é Alessa Medeiros. Eu não posso confundir seu nome. Alessa. Sim, Nome Alessa. diferente. Quem que deu esse nome aí? Minha mãe. Tua mãe. É. Tá, mas faltou o restante pra completar Não, Alessandra ou foi intencionalmente Alessa? Foi mais, assim, engraçado que isso, assim. Ela ouviu alguém gritando Larissa, ela entendeu Alessa e colocou Alessa. Alguém gritou Larissa? É, e ela E saiu entendeu Alessa. Alessa, foi. Rapaz, bom, todos vocês sabem, tá cara que a Alessa não é de Caxias, gente. Não tem sou de o Caxias. sotaque de gringo, não é de Caxias. Então Não. depois, como ela tá se apresentando, ela vai dizer da onde que ela veio, esse sotaque da onde que é, enfim. Vai aí, Alessa. Sim. Eu sou de Belém do Pará, né? Eu cheguei aqui em março desse ano, aqui em Caxias. Tá certo, já tá se acostumando aí com a terrinha. Né, eu já tinha vindo algumas vezes, né, que minha irmã mora aqui já há alguns anos, então já participei de acampamento lá na Campo Serra, né, então já tinha, assim, uma visão, assim, de como era o estado, né, então... Estado frio. No frio. Porque tu sai dos dois extremos, né? Sim. Belém do Pará é Bem quente. bem quente. Eu conheço, tem uma igreja lá, igreja missionária em Belém do Pará, e o pessoal fala que é muito quente. Sim, é bem quente. Tá certa, Alessa. Vamos. Nosso tema é muito importante, é um tema extremamente complexo, extremamente difícil. Mas já que tu já se apresentou, vamos começar falando sobre a terapia ocupacional, o que é, para depois a gente entrar nessa questão do autismo e seus muitos viés, como a gente olha, como a gente não olha. Então vamos pensar o que é a terapia ocupacional. Mas antes de você falar, segura um pouquinho, deixa eu falar dos nossos patrocinadores. Gente, nós temos nossos patrocinadores. Quero falar do Ayrton Gás. Tá precisando de... Alessa, se você precisar de gás, ó, tá aí na sua telinha. Tem um Ayrton. O Ayrton Gás é, né, um homem aí, uma pessoa muito especial aqui da nossa comunidade. Tá patrocinando esse canal, assim como também nós temos o concorrente dele. Além de ser concorrente de seu irmão, nós temos o AL Gás, que é o Alcides também, isso aí na sua tela. Nós temos Atitude Eventos, você que precisa de uma live, você que precisa de uma festa de formatura, assim, ó, fala com a Atitude Eventos, está tudo ali na sua tela. E também nós temos a Andressa, que trabalha social media, ela trabalha com redes sociais. Quer alguém para cuidar do seu Instagram? Quer alguém para cuidar das suas redes sociais? Fala aí com a Andressa. Então, Alessa, vamos falar um pouquinho o que é a terapia ocupacional. Tenta desvendar para nós o que é isso. É uma definição um pouco complexa, né? Mas eu vou explicar o que ela é antes de falar por que ela trabalha com autismo, né? Tá. Então, a terapia ocupacional, ela surge ali, né, na guerra nos Estados Unidos, né? Quando os soldados voltaram, né, para os Estados Unidos, ali mutilados muitas vezes, ou com transtornos mentais em função da guerra. E aí surgiu a profissão com o objetivo de reabilitar, né, esses soldados à sociedade, né? Então, para que eles executassem as suas funções, né,
ou de como eles executavam antes, né? Ou outras funções, né? Então ela surge ali como junto com a fisioterapia, né? Só que elas têm visões e são áreas diferentes, né? Elas surgem com o objetivo de reabilitar. Mas a terapia ocupacional, ela tem a ver com ocupação, né? Esse nome, né, terapia ocupacional, vem conectado à ocupação. E aí tem anos de histórias, né? Mas hoje o que a terapia ocupacional realiza é o maior nível de dependência e autonomia nas ocupações, né? E ocupações são... tem várias áreas, né? A gente tem uma bíblia da TEL que a gente chama, que é a OTA, que rege, né, as nossas funções. E aí lá na OTA tem umas classificações do que são ocupações, que são as AVDs, que é um nome um pouco comum aí, algumas pessoas falam sobre AVDs, que são as atividades de vida diária, que é tomar banho, se vestir. Repete de novo, AVDs. AVDs, atividade de vida diária. AVDs, atividade de vida diária. Isso. Então, o que eu faço diariamente está dentro disso. Tá dentro disso. Escova dente, o tomar banho, se alimentar, tá dentro das AVDs. As AIVDs são atividades instrumentais de vida diária. Então, é preparar a refeição, né? Não é só o comer, é o preparar essa refeição. É se movimentar na comunidade, pegar um ônibus, pegar um carro, administrar financeiramente. São as AIVDs. E tem outras várias coisas dentro das AIVDs. Só antes de você continuar, a ideia é a pessoa, ela passou por um trauma, por uma situação, você trouxe a ideia da guerra ali, que aconteceu, enfim, então aquelas pessoas voltavam para suas casas, né, com seus traumas, às vezes, enfim, com outras situações, então... Sem um membro. Exatamente, então é esse novo processo de adaptação daquela pessoa. Sim, a gente chama de reabilitação ou habilitação, porque o que acontece? A pessoa pode não ter nascido com essas habilidades também, que é o caso do autismo, por exemplo, né? Então ela nasceu sem aquela habilidade, então a gente não vai reabilitar, a gente vai habilitar ela a realizar aquelas atividades. E aí, as outras ocupações são trabalho, lazer, a participação social, o sono e descanso, tá? Então, essas são as ocupações. E aí a gente faz, então, né, essa habilitação ou reabilitação para que a pessoa exerça de uma forma autônoma e independente, tá? Sendo que autonomia e independência são coisas diferentes. Por isso que a gente, né, sempre fala as duas coisas, né? A independência, por exemplo, alguém que está com uma dificuldade física, né, não ter independência para pegar uma roupa no armário, né? A autonomia é ela poder escolher qual é a roupa que ela quer, né? Então são coisas diferentes. Tem gente que tem independência. Ela consegue ir lá no armário e pegar a roupa dela. Mas ela não consegue mais ter autonomia, ou nunca teve autonomia de escolher qual roupa que ela vai usar, né? Então a gente trabalha nessas duas áreas, na independência e na autonomia dentro das atividades básicas e das ocupações, né? Então a gente trabalha com o ser humano ser um ser ocupacional. Em tudo que a gente faz na nossa vida tem ocupação, né? Porque ela é qualquer atividade que a gente faça recorrente por um longo tempo, né? Por um certo tempo, e que tenha significado, sendo positivo ou negativo, né? O trabalho ele pode ser positivo para alguém e negativo para outro, mas da mesma forma ela é uma ocupação, né? Assim como os papéis ocupacionais de pastor, de terapeuta ocupacional, de pai, de filho, são papéis ocupacionais, né? Então, com isso, a terapia ocupacional ela é uma profissão, né, de nível superior da área da saúde, mas que trabalha na área social e educacional, porque elas têm ocupações, né, nessas áreas todas. Sim, me diz uma coisa, como é que ela é... Ela é muito nova no sentido, por exemplo, eu meio que desconheço isso. Sim. Você tá falando e tá abrindo um leque, assim. Parece que nós não temos muito no mercado essa profissão, né? Parece que... Ou pelo menos para nós aqui na região talvez seja uma coisa nova. Não sei qual que é a demanda aqui, se tem bastante profissionais nessa área ou não. Aqui nessa região tem poucos profissionais, né? Então existem estados que não têm a formação. Por exemplo, em Caxias existia a formação, hoje não existe mais. Então hoje tem muita demanda, principalmente no autismo, né? Mas há uma carência profissional, né? Então ela surge ali mais ou menos na Segunda Guerra,
se eu não me engano, não lembro se é na Primeira ou na Segunda Guerra, mas quando ela vem pro Brasil, ela vem com um viés na saúde mental, né, que vem a Anísia da Silveira, Engenho de Dentro, né, que tem até um filme que aparece, que ela era uma psiquiatra, né, mas naquela época, né, não existia formação, né, então ela era uma psiquiatra que se tornou terapeuta ocupacional, né, então ela faz ali dentro da saúde mental, né, então por quê? Porque a gente trabalha na saúde mental, né, porque alguém com ansiedade pode ter suas ocupações prejudicadas no sono, no trabalho, na participação social. Então, a gente trabalha na saúde mental, né? A gente trabalha na reabilitação física, alguém que perdeu um membro e precisa de uma adaptação, de uma órtese, que não é uma prótese. Uma prótese é substituir um membro. Uma órtese é a gente colocar algo para que ele possa sustentar aquele membro, para que ele realize alguma coisa, né? Então, alguém que teve um AVC, por exemplo, um AVE, na verdade, né, um acidente vascular encefálico, que está com o seu membro prejudicado. A gente faz reabilitação daquele membro. Reabilitação cognitiva, alguém que tem Alzheimer ou demência, né? Então, a gente também faz reabilitação cognitiva. Então, são muitas áreas, muitas áreas, e ela tem, assim, sido difundida muito pela área do autismo, né? Mas ela é uma profissão que já existe há bastante tempo. Em estados, assim, diferentes, ela tem viés diferentes, né? Então, tem alguns locais que focam mais na área laboral, né? Na parte do trabalho. Então, em alguns contextos, quando a gente fala de terapia ocupacional, pensa muito na parte do trabalho, da laboterapia, né? Do trabalho que era utilizado antigamente, né? Que era utilizado nos hospitais psiquiátricos do trabalho para ser um tratamento, né? Que era a laboterapia. Então, as pessoas ainda têm um pouco essa visão. Outras têm uma visão do idoso, né, da saúde do idoso. Então, porque ela tem muitas e muitas áreas, né? Ela pode se encontrar em muitos contextos, né? Mas hoje, assim, tem tá assim, bem difundido pela questão do autismo mesmo, né? Certo, legal. Alessa, acertei teu nome? Sim. Então tá bom. Me diz uma coisa, o que te levou, né, você pegar esse viés, já que é um viés extremamente novo, né, o que te levou a essa vocação, assim, é diferente que, vamos imaginar, criança lá de 10 anos, eu vou ser médica, eu vou ser pastor, e aí vai a vocação. Sim. Mas o que te levou a você ir para esse lado e para escolher essa profissão, assim? Sim. E dá para ver que você tem bastante paixão naquilo que você está falando. Mas o que te levou a isso? Sim. Bom, no ensino médio, assim, eu queria algo na saúde que não fosse medicina. Porque eu achava, assim, que eu não tinha a questão do hospital, assim, eu não queria. Então, eu procurava algo dentro da área da saúde que eu achasse que eu, assim, me identificasse mais, né? Então, por um tempo quis nutrição, enfim, fui pesquisando, assim. E aí, eu conheci, dentro da igreja, né, uma moça que era formada em terapia ocupacional, né? Isso lá em Belém. Lá em Belém, né? E hoje é uma pessoa muito reconhecida lá. E aí ela me explicou um pouquinho de como funcionava, o que ela fazia no trabalho dela. Ela trabalhava com crianças, assim, na época. E hoje, enfim, ela tem um filho com autismo. E ela me explicou um pouquinho como funcionava. E a minha irmã é 1 ano mais velha que eu, né? Então ela também tinha pesquisado sobre a terapia ocupacional quando ela foi fazer vestibular. E ela tem TDAH, então a gente já tinha conhecimento um pouquinho, sim. Não para quieto. Não para. Eu acho que eu tenho só um pouco. Será que existe só um pouco? Não sei se existe só um não, pouco. Existem formas, né? Ela não tem tanta agitação física, né? Ela tem um outro tipo, né? Que é predominante desatento, né? Ela tem um pouco de hiperatividade física. TDAH é um outro leque. Né? Vamos ver. E meu pai é psicólogo, minha mãe é pedagoga, então eu tinha, assim, um contato, né, com crianças, enfim. E, principalmente, eu tenho um primo, né, com autismo, né, então eu cresci, ele é 8 anos mais novo que eu, né, então eu era criança ainda, né, quando a gente começou a perceber algumas questões nele, então quando ela foi me falando sobre o trabalho dela, eu fui vendo a importância que ele tinha. Mas quando eu cheguei na universidade, eu não fui para esse viés, né? Então, eu fui para reabilitação física, né? Então, trabalhar com AVC, com sequelas de AVC, tecnologias assistivas, né? Que é uma outra área, né? Então,
sempre meus projetos foram em relação ao adulto ou ao idoso, né? Fiz um projeto voluntário, assim, na neuroinfantil, assim, mas eu não me adaptei. Mas quando foi chegando já ali pro TCC, eu e a minha dupla, a gente viu a necessidade de falar sobre as famílias dos autistas, né? E porque a gente via muita carência de pesquisas sobre essa área, né? Então a gente via difundindo muito sobre o autismo, mas qual era a relação que as famílias tinham em relação a esse diagnóstico, né? Então, como é que eram esses irmãos neurotípicos, né? Estavam durante esse processo de diagnóstico, de tratamento daquela criança, como é que as famílias entendiam esse diagnóstico, né? Então a gente começou a pesquisar sobre isso e aí eu comecei também a me interessar por essa área, né? Então ali quando eu terminei a minha graduação, né, eu passei 1 ano e depois eu comecei uma residência, né, em Estratégia de Saúde da Família pela Universidade Estadual. E lá eu acabei tendo muito contato com autistas, né, tanto na coordenação municipal do autismo, né, então produzi materiais sobre, e também projetos, né, do governo para os autistas. E aí eu fui me aprofundando cada vez mais na hora de ir para o trabalho em si. Acabei entrando em alguns projetos, né, que foi o Maternar, que era um projeto de vigilância e desenvolvimento infantil e que chegavam muitos autistas, né? A maioria sem diagnóstico, né, e a gente não dá diagnóstico, mas a gente já começava a tratar as características, né, do autismo dentro da unidade básica de saúde, né? E aí, com isso, eu vi a necessidade, né, a residência são 2 anos, eu vi a necessidade de me aprofundar mais e comecei a fazer a pós-graduação em reorganização sensorial no autismo, né. E aí, quando foi o começo desse ano, eu terminei a residência e recebi a proposta, né, de vir pra cá e trabalhar com essa área. Olha só, que coisa interessante, Alessa, que coisa interessante poder ver todos esses viés, todos esses leques aí. E como nasceu esse anseio, pai psicólogo, mãe pedagoga, e aí não tinha como não estudar também, né? E tu não querer ir para a área da medicina, né? De repente tu vai olhar, cortar alguém, tu desmaia. Provavelmente. Lá no meio do hospital, não dá certo. E eu fico pensando, e aí surge essa moça na sua vida, e aí tu começa a ter curiosidade, descobrir e tal, que coisa legal. Vamos lá, explica pra nós, Alessa, o que é o tal do autismo, né? E eu sei que, como é tudo muito novo, eu nem sei se a medicina sabe assim, de uma forma muito, muito, muito clara. Tem muita gente falando, mas eu vou dizer assim, muita gente falando e às vezes não chega a lugar nenhum, muitas coisas desconhecidas. É uma necessidade imensa, e aí no decorrer da nossa conversa eu quero falar sobre a importância da igreja ter um olhar, não só a igreja, enfim, a sociedade. Mas a igreja em si ter um olhar para essa questão que, enfim, a gente não sabe as respostas. E eu sei que existem vários níveis de autismo. Então explique para nós o que é o autismo, se sempre existiu. Eu digo sempre existiu, porque assim, eu me lembro do tempo que eu estudava, não existia nenhum autismo. Tipo assim, autismo, ninguém dizia isso aqui é autismo. A gente talvez falava outro nome, a gente tinha uns nomes esquisitos lá, esse aí é isso, não nem vou falar porque eu posso ser processado, enfim. Mas o que é o autismo? Explica pra nós aí. Vou botar tua garrafinha pra cá. Tá bom. O termo autismo surgiu, né, já há muito tempo, né, com pesquisas, mas ele tinha o termo foi utilizado com um olhar para si mesmo, né, para o seu próprio mundo, né, por isso autismo, né. E ele era visto como... A palavra significa isso? O olhar para dentro de si, ou olhar para o seu próprio mundo, né. E ele foi classificado dessa forma e era tratado como uma esquizofrenia infantil, né? Então, as primeiras pesquisas ali surgiram dessa forma, né? A ideia que a gente tem é que o autismo
sempre existiu, né? Então, existe uma discussão de se ele tá mais, se ele tá menos, né? E a maioria das pessoas acreditam que, na verdade, as pesquisas trazem que, na verdade, o que a gente tem aqui hoje, a gente tem diagnóstico, né? Mas que essas pessoas sempre tiveram um transtorno, né? Agora, se aumentou por alguma questão genética ou não, são pesquisas que estão sendo feitas. Mas ali traz, né, esse termo do autismo, e depois foram sendo pesquisados, ele foi retirado, né, como essa ideia de esquizofrenia infantil, e visto que era um transtorno fora da esquizofrenia, né. E aí surge até um termo que são mães geladeiras, que eu não sei se você já ouviu falar em algum momento, mas que é algo que até hoje algumas pessoas trazem como culpa da mãe, o autismo, né, porque um dos pesquisadores trouxe, né, numa entrevista, que a culpa do autismo era das mães geladeiras, mães que não demonstravam amor, afeto, ou que não brincavam com seus filhos, e os filhos ficavam reclusos no seu próprio mundo, né? E aí depois ele mesmo tentou se justificar e dizer que não foi isso que ele quis dizer e tudo mais, né? Mas que ele não tinha comprovação científica nenhuma para dizer isso, né? E que algumas pesquisas depois falaram assim, muitas dessas mães não conseguem ter afeto ou brincar com seus filhos não por culpa delas, mas porque os filhos não conseguem ter essa relação, então ela não consegue ter essa troca, né? Também trouxeram que dentro de uma mesma casa, por exemplo, com 5 filhos, um era autista e os outros não eram, então por que essa mãe teria gerado esse filho dessa forma? Outra questão é que a criança não... a gente não pega o autismo, né? A gente nasce com autismo, então não tem como a relação materna trazer essa problemática. Então nasce com autismo. Nasce com autismo, né? E aí hoje a gente sabe que 81% é em virtude genética, né, do autismo. Então pode ser o gene da mãe, do pai ou de ambos, né? Então... a outra parte é uma questão ambiental e não o ambiente físico, o ambiente uterino, né? Então, algumas questões dentro da gestação podem produzir uma mudança, uma mutação, uma mudança genética dentro, né? Então, mas a maior parte é genética de genes, né? De 81%. Bom, depois dessa época da mãe geladeira, aí se passou... Isso faz quanto tempo? Essa da geladeira e mãe geladeira? Não sei te dizer a data, sim, mas já faz bastante tempo, né? Então esse autor, é autor? É, um pesquisador. Falou do tal da mãe geladeira, psiquiatra. As mães muito... Psiquiatra ainda, as mães muito distantes dos filhos geravam autismo. filhos autistas. No decorrer do autistas. tempo não foi provado que não é isso. Né? Inclusive assim, né, algumas pessoas trouxeram que inclusive essas mães podiam sim ser menos afetuosas, vamos colocar assim, em função de também terem autismo, né? Então o que acontece, por exemplo, hoje é que muitos dos meus pacientes ou de outras pessoas, quando o diagnóstico surge para a criança, os pais começam a falar assim, opa, mas eu também sou assim, eu na minha infância fazia isso, né? E também tem o seu diagnóstico tardio, que a gente chama, né? Ou o pai, a mãe, ou ambos, né? Então, mas essa teoria é totalmente infundada, né? Isso fez uma grande problemática para essas famílias, né? Porque as mães se sentiram muito culpadas, e algumas acabam se sentindo até hoje, né? Essa culpa de tentar dar uma solução para essa relação. Bom, e aí depois existem, né, alguns manuais que a gente segue, que é o CID, né, que são termos internacionais de doenças psiquiátricas, físicas, né, o CID e o DSM. Então eles vão surgindo a cada tempo, porque vão surgindo novos diagnósticos, né? Então a gente segue com eles, né? Então pra gente definir ou caracterizar uma doença, um transtorno, a gente segue os CIDs. Quem dá o CID, alguns CIDs são específicos para profissões, né? A fono tem CID, enfim. Mas quem dá esse CID do autismo é o neurologista, né? Ou o psiquiatra em alguns casos, mas geralmente o neurologista. Que vai dar o CID do autismo, ou seja, fecha o diagnóstico, né? Mas como que vocês chegam a essa conclusão? Fez lá esse diagnóstico veio através do quê? Através de um acompanhamento, através de exames médicos? Sim. Como é que
chega esse diagnóstico pensando nessa questão do autismo, assim? O diagnóstico, ele é clínico, né? É observacional. Então, a gente utiliza protocolos, a gente utiliza a observação, período de avaliação, a anamnese com os pais é essencial, né? Mas os médicos geralmente passam, e às vezes também a gente encaminha, para fazer alguns exames para descartar outras possibilidades, né? Por quê? Porque às vezes algumas síndromes genéticas ou algumas outras questões, elas têm algumas características que estão dentro, que parecem ser o autismo, né? Então a gente precisa descartar as outras para ver clinicamente o que está dentro do autismo, né? Então é feito às vezes ressonância, tomografia, o BERA, que é um exame auditivo, né? Audiológico, para identificar se tem outras, né? Porque o que acontece muitas vezes? A primeira questão que a família percebe são muitas, né? Mas às vezes a pessoa não percebe as outras. Percebe, por exemplo, que a criança está com 3, 4 anos e não fala nada. Então ela procura a fono e daí da fono ela começa... A fono começa, olha, tem outras características, né? A gente dá uma sugestão diagnóstica, a gente não dá um diagnóstico, né? E a gente encaminha para o neuro, né? Ou o neuro faz ao contrário. O neuro, a família chega no neuro e eles falam assim, faz 6 meses de terapia, porque eu quero um laudo dos terapeutas para ver clinicamente o que está dentro do espectro, né? Sim, mas essa terapia seria, então, profissionais? Os profissionais. Você, ou seria psicólogo? Psicólogo, TO, que é o terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, toda essa galera, né? Bom, então, hoje a gente tem o CID-11, que ainda está sendo traduzido, enfim, para o Brasil, então a gente ainda tem o 10, né? Mas no CID-11, antes era classificado o autismo como leve, moderado e grave, né? Não sei, ou severo, não sei se tu ouve falar mais ou menos dessa forma, porque ainda muitas pessoas ainda usam dessa forma, né? O autismo leve, ele é leve, olha, ele é severo. 1, 2 e o 3. Isso. Hoje é 1, 2 e 3, mas ele é diferente, não existe mais leve, moderado e grave. O que existe é nível de suporte 1, nível de suporte 2 e o nível de suporte 3, tá? Sendo que uma pessoa, ao decorrer da vida, pode variar. Ele pode ser 1 e sem terapias, ou as comorbidades podem fazer com que ele se torne 2, ou ele era 2 e se torne 1 com as terapias. Pode ter essa modificação. Por isso que a gente não se prende tanto a esses níveis, no sentido de que a gente sabe que talvez não seja daquele nível para sempre, né? Mas quando o médico dá o diagnóstico, ele dá até a nível 1 de suporte, até a nível 2 de suporte, né? Porque a classificação de leve, moderado e severo é muito complicada, né? Porque não significa que é porque ele é 1 que ele é leve, né? Esses dias eu tava fazendo uma anamnese com a mãe, né? Que a anamnese a gente faz geralmente sem a criança, né? Inicialmente a gente faz pra verificar com a mãe. E ele tem 2 anos e pouquinho. E daí ela me disse, a médica me disse que era leve. E eu perguntei pra ela assim, leve pra quem? Né? Porque o 1 não significa que ele seja leve, né? E muitas vezes ele é mais complexo trabalhar do que outros. Porque o nível 1 era o que geralmente as pessoas viam, assim, como Asperger, né? Que era uma classificação anterior que tinha, né? Que foi um pesquisador, inclusive, com esse nome, né? Sim. Né? Então, quando vem agora o diagnóstico no DSM e no CID, o que era antes o Asperger separado, TEA separado, outros tipos, se tornou tudo TEA. Então, não existe mais o Asperger, né? Agora é TEA. E, geralmente, o Asperger é nível 1 de suporte, né? Então, dentro da classificação, era transtornos globais de desenvolvimento, né? Hoje, essa classificação foi retirada e é transtorno do espectro autista, né? O TEA. Então, geralmente, a gente chama agora de TEA e não mais de autismo em si. O único que foi retirado daquela classificação toda é a síndrome de Rett, que ficou uma classificação só para ela, mas o Asperger e os outros transtornos globais de desenvolvimento hoje são TEA. Né? E aí, o que são esses níveis de suporte? É o nível de suporte que a pessoa precisa para realizar as suas atividades, as suas ocupações, né? Para que ela tenha uma vida de independência e autonomia. Tá? Então, se ele precisa de menos suporte, ele é nível 1, né? Se ele precisa de um suporte maior, né? Então ele consegue
ele tem uma comunicação não é fala, né? São coisas diferentes. Sim. Ele tem uma comunicação, ele tem a fala, ele consegue fazer algumas coisas, mas ele precisa de suporte, ele precisa de dicas para realizar. Por exemplo, banho, ele consegue tomar banho sozinho, mas eu preciso falar, João, pega o shampoo, pega o condicionador. Isso é um outro nível de suporte, né? E o nível 3 de suporte, ele precisa de quase totalmente ele é praticamente dependente nas suas ocupações ou nas suas atividades, né? Então é assim que a gente classifica hoje. Nossa, é bem complexo. E dentro de cada nível ainda, tu não consegue, por exemplo, nível 1, todos são desse jeito, não é? Não, cada nível você tem um monte de outras coisas, cara. Mesmo dentro do nível 1, você vai ter várias coisas ali acontecer. Nível 2, nível 3... Então a coisa é muito assim. Eu sempre costumo falar, né, pros pais, assim, que a gente tem que olhar para aquela criança ou para aquele adulto, né? Porque a gente tem que lembrar que o autista, ele não cura quando ele tá adulto, né? A gente tem autistas adultos, né? Então a gente geralmente foca na criança autista, né? Mas esses autistas crescem, envelhecem, né? Ficam idosos, né? Então a gente tem que olhar pra pessoa como uma pessoa, não como um transtorno. Né? Então eu sempre falo, olha, seu filho é o fulano, não é o TEA, né? Então a gente tem ali características, a gente tem um diagnóstico, mas ele é uma pessoa que tem a sua personalidade, que tem as suas preferências, tem gostos pessoais, né? Então a gente tem que trabalhar com aquela pessoa, avaliar aquela pessoa, né? Que vai ter as características e a gente vai trabalhar sobre aquelas características, mas eu não posso colocar ele, porque ele é nível 1, então eu vou trabalhar dessa forma como uma receita de bolo, né? Eu vou trabalhar de acordo com aquela criança, né? Eu vou avaliar aquela criança e aquela família, né? Mas sim, né? Dentro do nível 1, nível 2 e nível 3 existem outras classificações que daí são bem mais complexas, assim, mas se vocês tiverem interesse, podem ler lá o DSM e o CID-11, né, que elas vão estar todas listadas lá, né, então tem deficiência intelectual, então tem várias áreas que vão ter ali, né. Meu Deus do céu, é muita coisa, mas é muita que bom, coisa. Alessa, a gente poder dialogar, poder aprender um pouquinho, ou talvez, eu digo assim, abrir os nossos olhos, né? Porque a coisa é meia, ela é meia, assim, muito complexa. Quando tu pensa aí, eu queria que tu pensasse por que nós estamos vivendo um aumento tão grande nos nossos últimos dias, anos. Eu digo isso porque até então era desconhecido isso. Pra ser bem sincero, é desconhecido. Eu não me lembro do meu tempo de quinta série, né? O pessoal fala, pior da quinta série. Pra falar sobre isso. E agora, nesses últimos anos, se fala e se vê também, não só se fala, se vê. Então, tu pensa por que desse aumento, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta de prova pra te pensar. Eu tô dando chance pra te pensar. Um tempo pra pensar. Geralmente eu faço a pergunta de prova sem a pessoa pensar, ela fica assim... Né? Os outros que fizeram o podcast. Mas aí me pegou de surpresa. A minha pergunta de prova é: no tempo de Jesus já existia autismo? É uma pergunta pra te pensar aí. Será que lá no tempo de Jesus tinha pessoas autistas? Vamos? Tu vai me dar a resposta, né? Porque... Ou será que essa doença... Eu não posso tratar como doença. Não sei se eu trato como doença ou se é transtorno. E ela veio... após tal ano, após tal evento, mas se isso é de dentro, já nasce com isso, por que já nasce? Por que lá atrás as pessoas não nasceram? Então, quero que tu pense sobre isso. Então, gente, deixa eu lembrar vocês, nos acompanhem pelas redes sociais, eu quero dizer para você, se inscreva no nosso canal, PRCast, dá um joinha aí, gente, dá um joinha, se inscreva. Tenho certeza que os assuntos aí são todos eles muito proveitosos, muito interessantes. E aí nós temos aí, tá precisando de gás, gente, fala com a AL Gás, vai chegar gás na sua casa em menos de 10 minutos. Aí 10 minutos e pode chorar lá e pedir um desconto para essa moçada aí. Se o Alcides não dá desconto, tu fala com o Ayrton. Se o Ayrton não te der desconto, fala com o Alcides. Na verdade os dois vão dar desconto para você. Tanto a L como o Ayrton Gás. E aí a gente, atitude, quer fazer uma live, gente, quer fazer a
tua formatura, né? Tua formatura após lá a faculdade, depois de 5 anos estudando, fazendo TCC. Eu quero fazer a formatura. Então, assim, eu quero filmar a minha formatura. Fala com a Atitude de Eventos que vai dar tudo certo. E você que quer aí crescer nas redes sociais, Instagram, Facebook, sei lá o que for, nós temos a literalmente Andressa, é social media, tá aí nos patrocinando aí, gente. Também converse com ela, tem as informações aí na sua tela. E como tá interessante esse assunto. Eu tô assim de boca aberta. Alessa. Estou de boca aberta, assim, porque é um assunto muito legal, assim, de poder entender um pouco mais. E aí? O que tu me diz sobre essas questões aí que eu fiz aí pra você? Uma pergunta de prova, né? O que tu me diz? Será que existia no tempo de Jesus? Não existia? Começou agora? E qual foi o motivo desse leque dobrar, aumentar, triplicar, sei lá como? Porque eu digo assim, no meu tempo, nunca ouvi falar a palavra autista. No meu tempo, sei lá. Então, existiu naquele tempo, há 10, 20 anos atrás, sei lá, enfim. O que tu me diz? Sim, existia. A questão é que a gente não tinha diagnóstico pra isso. Eu me lembro, né? de um que estudava comigo. Não, tô brincando, tá? Então, não, por exemplo, o nível 1 é um nível, né, de suporte que a gente conhece muitas pessoas, né? Só que a gente não, principalmente alguém que não tem uma visão profissional, né, não percebe. Chama aquela pessoa de estranha, aquela pessoa esquisita, aquela pessoa nerd da sala, né? Mas os autistas são muito inteligentes, hein? Não necessariamente, né? Existem... Pelo menos os filmes que eu vi, Sim. os filmes, tem aquele doutor... Tem aquele cara que ele é médico, tem uma série. Sim, né, existem muitos... cara extremamente inteligente, então sim. Eu tenho essa visão, sim. Existem comorbidades que a gente chama também, né? Então, existem as altas habilidades, né? Então, tem autistas com altas habilidades. O Asperger, quando ele foi classificado dessa forma. Porque ele era diferente, porque ele tinha altas habilidades, eles eram chamados de superdotados, né? Que esse termo não é mais utilizado. Não é mais utilizado? É altas habilidades. Sério? Então... mas não necessariamente, ele pode ter uma deficiência intelectual, né, que a gente chama de DI, né, então, mesmo no nível 1 ele pode ter uma deficiência intelectual, e ele tem os hiperfocos, então ele pode ser muito inteligente naquela área, né, então, o autista nível 1, ele, por exemplo, a gente percebe muito no nosso dia a dia, né, pessoas que têm algumas questões muito específicas, algumas coisas que a gente chama ali, ele tem toque, né, porque é umas rigidez cognitivas que a gente chama, né, então ele só come daquela forma, ele só faz daquela forma. Socialmente ele é um pouco diferente, porque ele não entende ironia, os sarcasmos, então... Deixa eu só... Eu tenho um menino aqui na igreja, e enfim, como ele já botou nas redes sociais, e não tem problema nenhum. Então ele fez o tal do diagnóstico durante não sei quanto tempo, acho que fizeram durante 4 meses, e aí foi constatado que ele tinha o nível 1. Mas assim, um cara inteligente, músico e tal, mas ele entendeu alguns comportamentos que ele tinha e que ele não entendia. Vou dar um exemplo. Quando ele ia para acampamento de jovens, ele não gostava de estar jogando bola, ele não gostava de estar no meio do tumulto. O que ele fazia? Ele ia, por exemplo, ele ia pro quarto ficar lá sozinho. Esqueci, ele tinha que ficar um tempo sozinho para depois ele se envolver com as outras pessoas. Mas Sim. ele não entendia aquilo. Ele disse que tinha uma dor de cabeça, e aí ele era muito criticado. É azeite, não gosta de conversar, tal. Então ele começou a entender alguns comportamentos. Por exemplo, eu sou um cara que eu gosto de brincar bastante. Eu gosto de brincar. E aí, às vezes, eu falo uma brincadeira e ele não entende, ele fica me olhando assim. Ele não entende. Ele diz assim, se eu falo uma brincadeira pra ele, enfim, eu brinco, tal, uso uma hipérbole, alguma coisa, se eu dizer assim, eu quero falar algo assim que vai demorar bastante, um exemplo assim. Daqui 1000 anos vai acontecer isso, ele fica assim. Ele não entende ele falou que ele tem dificuldade para entender essa brincadeira ou ter esse senso de humor. Mas é uma pessoa extremamente inteligente, assim, Sim, sabe?
E só que ele começou a entender os comportamentos que ele tinha. Por que ele pensava assim? Por que ele tinha dificuldade de relacionamento? Por que às vezes ele quer se isolar? Então, por causa desse diagnóstico. Sim. Aí, né? Então existe essa questão, né, disso, que aí essas pessoas, elas continuam na sociedade, né, o nível 1, muitas vezes ele é difícil você diagnosticar, porque ele não tem muitas das outras questões, né, então que são muito clássicas, que a gente bate o olho, assim, a sociedade em si, né, bate o olho e fala assim, esse menino deve ser autista, né, que aí vê mais o nível 2, o nível 3, porque o nível 1, principalmente a mulher ou a menina, ela esconde muitas das suas questões, assim, né, então até esse tempo eu tava atendendo um que já é adolescente, ele me falou isso, né, as meninas escondem aquilo que elas sentem, elas não podem esconder, né, então é mais complicado você diagnosticar o nível 1, porque algumas questões as pessoas não chegam para as terapias, né? Porque elas acham que elas são diferentes ou que elas são estranhas, e, né, que é uma questão delas, não que é o transtorno em si. Né? Então, isso aí já existe há muito tempo. Se a gente for parar para pensar, pessoas aí famosas, enfim, que a gente percebe... ou que não tiveram diagnóstico, né, ou que tiveram na vida adulta, ou séries e filmes que aparece aquela pessoa que a gente acha até graça, da pessoa meio diferente, assim, e que você percebe que tem características, né, do autismo, né, que claro, que por ser uma série, um filme, um personagem fictício, não tá totalmente dentro do que é real, né, mas alguns deles, assim, a gente vê. Então era uma questão diagnóstico, né? Não existia uma definição de que aquilo era um transtorno, era só uma pessoa estranha, né, para a sociedade. E os outros níveis, eles eram tratados como esquizofrenia, né, ou como outros transtornos, né, antes mesmo de existir a esquizofrenia, né, era alguma questão mental ou alguma outra questão. Então, por exemplo, muitos autistas ficavam dentro dos hospícios, por exemplo, né, então, nível 12, nível 3, pessoas sem comunicação verbal, tem as estereotipias que acabam sendo diferentes para as pessoas, né, que são várias. Estereotipias são movimentos repetitivos, né? Tanto motores, então bater a mão, bater palma, correr pro lado pro outro, tanto verbais, né? Fazer barulhos, né? Geralmente usam alguma sílabazinha para ficar falando, ou barulhos com a boca. Tem as ecolalias, ficar repetindo aquilo, né? Então, tem crianças que elas não comunicam espontaneamente, mas elas repetem o que a gente fala, né? São os ecos, ecolalia, né? Então, ou tardia, então ela ouviu um desenho lá e ela vai ficar falando que nem aquele desenho, né? O dia inteiro. Ou aquilo que a gente fala, né? Então, se a gente fala, boa tarde, fulano, ele vai ficar falando, boa tarde, fulano, né? É o eco, né? Então, e essas questões eram tratadas de uma outra forma, né, como outro diagnóstico, né, então hoje com a definição do que é e estudos que estão sendo avançados, a gente consegue ter um boom, né, de diagnósticos, né, inclusive como mencionei, muitas vezes quando a criança chega com o diagnóstico, os pais começam a perceber que eles também têm, né, então eles começam a buscar os neuros para ter o diagnóstico também. Né? Então, isso tudo, a ser difundida a informação e tudo mais, foi crescendo o diagnóstico. Claro que também a gente tem que pontuar que existem muitos diagnósticos errôneos, né? Então, as pessoas procuram e aí acabam sendo classificando como autista aquilo que não é autismo, né? É que antes não se sabia nada. Não Agora sabia. todo mundo é autista. E Qualquer aí, criança é autista. alguma coisa diferente, muitas questões... É tão ruim dar esse diagnóstico, as pessoas sem saber. Sem saber, não, sim. Não, ele é autista. Antes era, sei lá, não tinha nada. Agora, qualquer criança, tu olha... Questões de comportamento, né, e outras questões, né, porque existem critérios, né, do autismo, então questões de comportamento, questões na comunicação, social, né, então algumas... acabam classificando, inclusive, outros transtornos que têm, assim, algo parecido, né? Que tem também estereotipias. TDAH, por exemplo, em algum contexto também tem algumas estereotipias, né? Então, acaba tendo um diagnóstico errado, né? Então, esse processo diagnóstico é um processo muitas vezes lento e longo, né, que algumas pessoas não têm muita paciência, né, e eu sei que é uma questão complicada, né, esperar um tempo, mas que a gente precisa desse tempo para a gente conseguir ter um bom diagnóstico, né.
né, para definir realmente se a criança tem, né, se a pessoa tem o transtorno, do que fazer um diagnóstico errôneo. Né? Então, sobre a pergunta se existia na época de Jesus, eu acredito que sim, né? Não só o autismo, mas como tantos outros transtornos que a gente tem hoje, né? Mas que não sei te dizer se eles aumentaram pelas questões genéticas, ou se... Mas eu acredito que os transtornos eles já existiam, né? E eles podem ter, sim, piorado ou aumentado, mas é que eles não existia conhecimento sobre aquilo, né? Sim. Então... eu acho que não temos como definir essa resposta, né? Porque precisa, né, de pesquisas, as pesquisas estão sendo feitas, né, sobre a etimologia da doença, né, do transtorno, mas eu acredito que tem muito a ver com isso, com a falta de conhecimento que existia anteriormente, e aí classificava essas pessoas com diversas questões, né? Até hoje a gente classifica, né? Porque pessoas sem diagnóstico, às vezes numa sala de aula, né, as crianças, né, continuam falando, aquele lá é estranho, aquele lá é esquisito, né? E não classificam exatamente como alguém que tem um transtorno, né? Sendo autismo, sendo TDAH, sendo TOD, que são outros tipos de transtorno. E aí vai, rapaz... Alessa, deixa eu fazer uma pergunta de prova pra ti. Sabendo que você é cristã, entende? É cristã. E a pergunta que eu quero fazer pra ti é o seguinte, é bem de prova, tá? Existe cura pro autismo? Não existe cura pro autismo. Tu acha que Deus não pode te curar? A gente não pode colocar Deus numa caixa, né? Vamos Mas ver. Agora eu quero ver! Ele pode fazer o que ele quiser, né? Mas pela ciência em si, né, não existe cura, existe tratamento, né? Então você vai tratar as características, as comorbidades. Comorbidades são outros transtornos ligados ao autismo, né? Então, por exemplo, o autismo leve, muitas vezes na adolescência e na vida adulta, vem a comorbidade com a depressão, porque ele tem uma compreensão melhor de quem ele é, de como é a sociedade. Então, muitas vezes tem a comorbidade da depressão, mas pode ter autismo e TDAH junto, autismo e TOD junto, né? Então são comorbidades. O que é o TOD? O TOD é o transtorno opositor desafiador. Assim que a gente TOD. Sim, eles tinham outro nome agora, Nescau. que eu não vou lembrar. Se não é o TOD, é o Nescau. Mas ele é o transtorno opositor desafiador, né? Então... Transtorno... Opositor desafiador. Ele desafia. Desafia, Olha, eu conheço muitas esposas assim. Então, TOD... Transtorno opositor desafiador. Eles tinham outro nome que eu não lembro qual é agora, mas hoje é chamado de TOD, né? Então é aquela pessoa que realmente tem uma questão com o desafiar autoridades ou desafiar regras, né? Então eu lembro que eu tinha lá em Belém ainda, que tinha uns 3 anos assim, e daí você falava pra ele... qual é a cor? Qual é essa cor? E eu falava azul, ele me falava vermelho. E aí, se eu continuasse falando azul... Mas ele sabia que era... Sabia, quebrava tudo, assim, né? Às vezes tem crises mesmo... Mas ele já vem com isso, pô. Nasce, né? Esses transtornos todos, eles são de nascimento. Por exemplo, o autismo... existem pesquisas que a partir dos 6 meses a gente já consegue observar algumas... indicativos, né? Então, o contato visual não significa que todos os autistas não tenham contato visual. Eu tenho pacientes de nível 3 que têm um super contato visual, tá? Mas o contato visual é algo que a gente nota muito quando são crianças, né? Porque a mãe vai dar de mamar, por exemplo, e geralmente a criança tem esse contato visual, né? É um momento de troca ali e tudo mais. E aí as mães começam a me dizer, enquanto eu estava na residência, né, estava na vigilância do desenvolvimento, elas apareciam muito com essa questão, assim. Meu filho, eu vou dar mama pra ele e ele não me olha. Eu tento passar um objeto na frente dele e ele não consegue seguir, né? Então, o contato visual é uma das questões que a gente primeiro vê, né? Então, a gente não adquire autismo, a gente nasce com autismo, né? Então, uma das questões de diagnóstico é isso, porque algumas pessoas vêm lá com a vida adulta e falam assim, eu comecei a ter tal coisa
com 10 anos, eu comecei, né? E aí, mas no nascimento, na infância, isso existia? Não existia. Eu comecei a ter agora, né? Então não é autismo. A gente pode ver, avaliar de outra forma. Ou era porque ele realmente não percebia, né? Mas a gente nasce com esses transtornos, né? Eles podem se mostrar depois. Porque existe uma coisa, é um assunto complexo, né? Mas existe uma coisa que chama poda neural. Então, algumas crianças, elas nascem com seu desenvolvimento que, às vezes, são muito sutis as questões, as pessoas não notam ou não têm conhecimento. E aí ela fala normal, fala bastante e tal. Quando ela chega com 2 anos, tem uma poda neural, tá? Então, ela perde tudo que ela tinha. Então, ela para de falar, ela para de olhar, ela para de brincar, ela para de fazer várias coisas, tá? Então, pode existir também isso, ter uma poda neural. E daí as pessoas pensam assim, ele ficou autista com 2 anos. Não, ele já era autista, né? Ele perdeu por uma questão de poda. A gente tem outras podas ao decorrer da vida, com outras idades, né? Mas pode ser que tenha ou não perdas, né? Mas ele sempre vai ter desde o nascimento. É um dos critérios diagnósticos, que tenha desde o nascimento. Olha só. Alessa, quase nós estamos terminando aqui, mas eu queria que, antes da gente encerrar, assim, pensar do quanto estamos despreparados como igreja e também como sociedade. Sim. Vou dar um exemplo assim. Hoje tem muitos cuidadores na escola, cuidando de crianças assim. Não sei qual que é o teu ponto de vista, se você é correto a gente fazer essa inclusão. Por exemplo, um autista nível 3, uma inclusão numa escola, e aí eu quero que tu entenda o que eu tô falando. Eu incluí ele dentro de uma escola, sabendo de todas as questões, eu não tô expondo essa criança, esse adolescente, uma hora para outra ele está lá, o olhar dos demais, até que ponto isso é saudável, até que ponto não é saudável. A outra coisa é pensando na igreja, as igrejas, a grande maioria, que é o nosso caso também, tem ministérios infantis. Né? O nosso caso, desde berçário, vai até os juniores. E eu vejo assim um despreparo, começando, vou falar da nossa realidade, um despreparo muito grande, porque a gente não tem os profissionais. Temos pedagogas, mas são tão desconhecido o tema, né, quanto. E como é que a gente pode melhorar isso, pensando nessas questões de igreja, né? Recentemente eu faço parte de um grupo de alguns profissionais, tem vários psicólogos e tal. E alguém naquele grupo, enfim, eu só respiro, eu não falo nada, e alguém pediu, eu queria alguém cristã que trabalhasse com autismo. Aí a gente tem uma pastora amiga nossa, lá do Mato Grosso, e ela trabalha numa clínica com crianças assim, mas é dentro da área da pedagogia, pedagoga, alguma coisa assim. E aí, conversando, depois eu chamei essa pessoa no particular, e ela falando assim, que eles estão com uma demanda muito grande dentro da igreja, eles não sabem o que fazer. Então imagine assim, se o que diz, cada vez mais a gente vai ver isso, como que nós, dentro da igreja, podemos de alguma forma minimizar ou estar preparados para receber essas crianças com as demais crianças, como que a gente faz isso? Sim, é um assunto assim, muito importante, né? Muitas vezes quando eu vou fazer uma anamnese, eu sempre pergunto sobre questão de religião, se participa de alguma comunidade, né? Porque é uma ocupação nossa, né, também. Então é um papel ocupacional e uma ocupação a questão da espiritualidade, né? Então toda vez que vem uma mãe, um pai falar sobre isso, vem com alguma problemática. Ou de dizer que a igreja não está preparada e que ele não consegue participar da igreja como ele gostaria, em função da criança ou do adolescente. Muitas vezes vai o pai um dia, a mãe outro dia, e a criança fica em casa, né? Ou às vezes aquela criança, aquele adolescente até consegue tá naquele ambiente, mas em função das estereotipias vocais, principalmente, que fazem os gritos, ou das ecolalias, que ficam repetindo aquilo que o pastor falou, por exemplo, né? Se sentem envergonhados das pessoas ficarem virando, olhando, de estar atrapalhando. Os pais têm vergonha muito dos filhos. Não sei te dizer exatamente dos filhos em si, mas tem vergonha da situação, né? Das pessoas
às vezes falarem lá que é uma questão de comportamento, de que não tá criando direito, né? Não entendem se o transtorno, ou porque... As pessoas às vezes falam até que é uma questão espiritual. Que é uma questão espiritual, né? Então, todas essas questões, assim, né? Então, é algo que eu sempre pergunto para intervir também junto com aquela família, né? Trazer a parte do tratamento para que ele consiga ficar lá de forma tranquila, né? Alguns autistas têm questões sensoriais, né? Então, a questão auditiva, né? Barulhos altos, outras coisas não conseguem se manter dentro da igreja em função disso. Né? Então, sim, a gente está totalmente despreparado para lidar. Eu não digo todo mundo, porque hoje existem algumas igrejas que têm projetos dentro, né? Então, para dar suporte para essas crianças, geralmente projetos vindo de pais, tá? Então, pais com filhos autistas que começam a ter esse olhar, né? Então, começam a ter grupos ali dentro que se revezam para ficar com aquela criança dentro do contexto que ela deve ficar, que é a sala, né, das crianças ali, né? Então, existe eu tava até vendo esses dias no Instagram esse projeto que a criança fica lá e cada dia fica um irmão diferente lá, são 4 que se disponibilizaram para ficar com aquela criança, né? Para que ela participe daquelas atividades. É como fosse os cuidadores, isso? Como se fossem os cuidadores. Que hoje tem nas escolas. Estão nas escolas. Então sempre tem um adulto com aquela criança ali. Até o momento que ela precisar que tenha, né? No caso do que ele mostrou lá, era de nível 2, então ela precisava daquele suporte. O que acontece nas escolas? Há uma discussão, né, sobre isso. Mas eu acho que em função de expor, né, como tu comentaste, assim, eu acho que é um momento muito importante para as outras crianças entenderem o funcionamento do outro, né? O respeito ao outro, o respeito às suas individualidades, né? De saber lidar, porque a criança vai ter ali naquele convívio algo que ela vai ter na sociedade, né? Então, eu acho pra criança neurotípica, né, que a gente chama, né, que não tem nenhum transtorno, é muito importante que, né, assim, que ela perceba o outro daquela forma, né? Então, eu não acho que seja expor, né, o autista. E pro autista, apesar de suas dificuldades, assim, ele precisa aprender naquele contexto, né? Talvez ele não aprenda a questão acadêmica, mas ele pode aprender o social, ele pode aprender outras habilidades, motoras finas, motoras globais, né? Por exemplo, numa educação física, né? Então, aprender o tempo de espera, né? Esperar numa fila e outras questões. Então, e é um direito dele como criança, né? O que acontece hoje é que existem os monitores que nem sempre tem informação para aquilo, né? Então ele vai estar ali, nem passa. Caso a demanda é muito grande. Isso, então ele é só uma pessoa ou que é paga pelos pais ou pela escola para estar ali naquele contexto só auxiliando, né? Isso não é terapia e nem é tratamento, né? É só para estar ali, né? Ou para impedir que ele se machuque os outros, ou, né? Mas ele não tem uma função exatamente de tratamento. O que a gente tem hoje, que a gente tem como objetivo, é a terapia ABA, né? Que é do parte do comportamental, da psicologia comportamental, né? Que ele tem um supervisor, que é para ser um psicólogo, né? E ele tem os ATs, que são os assistentes terapêuticos, tá? O objetivo da ABA é que ele consiga generalizar aquilo que ele aprende, né? Então, que seja na escola e em casa, né? Então, são várias horas durante o dia, né? O mínimo 10 horas, né? Mas a gente tem ali crianças que têm 30 horas semanais. Então, o AT pode ficar a tarde toda, o dia todo com aquela criança na escola, que aí sim tem um objetivo terapêutico, né? Então, ele vai lá ajudar ele a fazer as atividades acadêmicas, as atividades de vida diária, né? Então, ir ao banheiro, escova dente, a participação social, né? Ele vai auxiliar aquela criança a fazer aquelas questões. E aí, esse profissional, ele tem uma formação para isso, ele tem um curso para isso. Geralmente são estudantes da área da saúde, né? De psicologia e de pedagogia também, né? Que estão dentro das escolas e dentro das casas. Geralmente é um tratamento caro, né? Porque a gente vai pagar ali por hora. Então, muitas vezes o plano de saúde não oportuniza que ele esteja na escola ou em casa, ele coloca na clínica. Mas isso não é o que é preconizado na ciência ABA, né? A ideia é que ele esteja dentro do ambiente natural dele. Então, na escola e em casa, que ele aprenda o que ele precisa fazer dentro desses contextos, assim, né?
E aí seria importante, por exemplo, que isso acontecesse na igreja, né? Que é uma área também que ele que tá dentro. Então, alguns, assim, participam de alguns momentos dentro da igreja, né? Então, alguns ateus vão também nesses contextos, em algumas programações, né? Dentro do horário que eles têm para isso. E dentro da igreja isso é essencial que a gente tenha conhecimento. Pelo menos que a gente tenha uma palestra ou um podcast, né? Que a gente tenha essa troca com quem vai ficar na salinha das crianças, né? Porque quem tá na salinha das crianças não é pedagogo, não é professor, não é terapeuta, né? Mas ele precisa ter ali um conhecimento de como é que ele vai lidar com aquela criança, né? Como é que eu não vou excluir aquela criança? Como é que eu vou fazer com que os outros tenham uma compreensão? Porque, pra te falar, assim, como experiência, as crianças é quem mais tem compreensão, né? Então, muitos dos meus pacientes, as crianças da sala deles, quando eu vou conversar com os professores, falam assim, não, o fulano, a fulaninha super tá com ele, a terapeuta dele, sempre tá com ele, sempre ajuda, né? Quem tem mais problema com essas questões são os adultos, né? Sim. Que percebem maior a compreensão, tem mais compreensão sobre o transtorno em si, ou que não tem nenhuma e tem alguns preconceitos, né? Então, a gente tem que estar entendendo como igreja, né, que aquelas pessoas estão fazendo parte. Talvez elas não tenham uma compreensão cognitiva, mas os pais fazem parte, né? O autismo nível 1, por exemplo, quer participar de acampamentos, quer participar de programações, e às vezes as pessoas ficam com medo de oportunizar isso, porque não tem seletividade alimentar, não come isso, não come aquilo, não come assado, não come cozido, né? Mas enquanto igreja, enquanto nós, né, crentes, nós temos também oportunizar isso para as pessoas, né? Dá também formas de como ela consegue fazer isso, né? Talvez a gente não tenha como fazer a comida que ele come, mas a gente pode conversar com os pais ou com ele, né, se ele tem essa independência, para trazer a comida dele, né? Sim. Em vez de dizer, não, ele não pode participar porque ele não vai comer o que eu vou oferecer aqui, né? Então, ter uma compreensão de não fazer o bullying, né? Sim, aí o bullying cristão, de zoar porque bullying é diferente, porque porque tem estereotipias, ou porque não entende ironias, então vou fazer mais graça com ele ainda, né? Porque ele não entende, né? Então, essas questões a gente tem que ter desde a criança até o adulto, né? Porque essas pessoas vão crescendo, se desenvolvendo, são pessoas que são crentes, né? Então, que querem participar e ser corpo da igreja, né? Então, que a gente precisa estar preparado para elas. Tanto nas nossas igrejas, quanto em acampamentos, quanto em escola dominical e assim por diante. Show de bola, menina, show de bola. Para nós encerrar, muito legal. Muito show de bola mesmo. Dá uma palavra para nós aí, tanto para nós, comunidade, como para outras pessoas que também estão nos assistindo. Que palavra que tu dá para nós, para aqueles que vivem isso a cada dia? Aquele que tem o seu filho. Eu acho que uma coisa que eu até vou conversar com estava falando para você de uma pessoa que cuida de um projeto de pais de filhos autistas. E ela me disse assim que o nível de separação quando se descobre que o filho é autista é muito grande. E as mães ficam sozinhas. Então eu queria que tu desse uma palavra, de repente olhando aí para a câmera, desse uma palavra sobre isso para nós, entende? Para nós, comunidade, e também para esses famílias que enfrentam isso. Qual é a palavra que você nos dá aí, menina? Assim, o que eu tenho pra dizer é que... Fala pra ele, tá? Fala pra todos nós, né? Sim, que é uma questão muito complexa, né, como a gente sabe, e que cada família tem seu funcionamento, né, então o diagnóstico, ele não é algo fácil, o momento do diagnóstico, né, existem muitas pesquisas falando sobre o momento do diagnóstico, quanto é difícil, e algumas famílias se culpam por esse luto, mas é um luto, né? Então você tem o direito de vivenciar esse luto, né? De tratar esse luto, né? Do filho pretendido, do filho que você imaginou, mas ele continua sendo seu filho, né? Não é o diagnóstico que vai mudar, né? Aquela criança, né? Então,
às vezes fala assim, mas o meu filho é tão feliz, é tão alegre, agora vai vir ser diagnóstico. Ele continua sendo feliz e alegre, né? Ele tem um diagnóstico e ele vai continuar sendo aquele seu filho querido, né? Ele só vai ter a oportunidade de ser tratado como ele deve ser tratado, né? Então, o diagnóstico, ele não é o fim, né? O diagnóstico é o início, né? Pra gente conseguir compreender aquela criança, auxiliar aquela criança como família, como igreja, como profissionais, e como crente também auxiliá-lo nesse compromisso e nesse relacionamento com Deus, né? Não é porque ele tem o autismo que ele não vai ter esse relacionamento, né? Então, que a gente continue apresentando Cristo para ele, né? E que Deus faça a obra, né, através da vida dele, e que ele pode ser muito usado, né, dentro da igreja, e que, assim, procure os profissionais se vocês perceberem algo em vocês, nos filhos, nos vizinhos, né, falem sobre autismo, não como algo como um peso, mas algo que pode ser libertador para muita gente, né. Então, o que eu tenho para deixar é isso, assim, né, procure profissionais, né, não tenham medo de um diagnóstico, né, por mais que seja difícil, que realmente traga muitas questões na família, mas ele pode ser libertador também, né. Show de bola, gente. Eu sei que depois desse PRcast vai bombar. Vamos pastor, quem que é a Alessa? Cadê o contato dessa menina aí? Mas assim, ó, gente, vocês procurem ela aí. Eu tenho certeza que vai poder ajudar você aí. Gente, muito obrigado. Vocês que participaram desse momento muito, muito, muito especial. Muito obrigado, Alessa. Tô aprendendo o seu nome, tá? Muito obrigado. Pena que tu torce pro Flamengo, né? Deveria torcer pro Grêmio, mas tá tudo certo. Então foi um momento muito 10, um momento muito show de bola. E agradeço a todos vocês aí. Até a próxima. Graça e paz a todo mundo, salve, salve meus irmãos. Podcast de verdade, pensamento e opinião. Aqui o papo é inteligente, é de gente como a gente, o papo é reto, não tem enrolação. Procurando tudo isso dentro de um podcast, haha, então vem com o PRcast, o podcast feito pra você.